Olá, muito bom dia. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estava comecei a live no outro TikTok, não soube. Desculpe aí. Não soube fazer lá, não. É um tipo de um jogo, não sei. Ontem eu não fiz live, vamos fazer hoje. Hoje é terça-feira, né? Que Deus abençoe a todos. Compartilhem aí com outras pessoas. Eu vou falar sobre a morte antes do tempo na Bíblia. Como entender à luz das leis naturais e a soberania de Deus? Porque geralmente as pessoas, ao morrerem, nós falamos, morreu porque chegou o dia, morreu porque chegou o tempo. Então eu vou fazer essa live aqui mostrando sobre esse assunto, porque eu particularmente, eu acredito que a morte, ela, é claro, todos nós iremos passar pela morte, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Mas há um tempo determinado para a pessoa morrer. Evidentemente, Deus não tem um caderno lá, onde Deus vai morrer dia tal, de acidente, de avião, no fogo, entendeu? Na presença de Deus, Deus sabe que nós temos realmente um tempo que vamos morrer, mas eu tenho que morrer antes do Natal, eu tenho que morrer depois do Natal. Vamos ver isso aqui. A morte antes do tempo na Bíblia. Primeiramente, vamos ver a perspectiva biológica, científica. Do ponto de vista da ciência, não existe morrer antes do tempo. No sentido espiritual, o que existe é probabilidade de morrer mais cedo. Mas eu tenho que morrer com 82 anos. Morrer de velhice, morrer com doença tal. No pensamento de Deus, Deus sabe de todas as coisas. Na soberania dele, Deus sabe tudo. Probabilidade de morrer mais cedo. Fatores como doenças, acidentes, escolha de vida, alimentação, uso de substâncias, como nós encaramos o sono, como nós levamos a vida, o sedentarismo, o ambiente, a genética, podem, na realidade, não só podem, mas elas encurtam a expectativa da nossa vida, porque se eu não obedeço à lei da saúde, se eu como qualquer coisa, eu não faço um exercício físico, levo uma vida totalmente sedentária, não sigo realmente aquilo que o médico prescreveu. Eu estou querendo o quê? Viver mais tempo? Me poupe, né? Eu fiz a operação de cataratas esses dias, desse olho. Fui fazer do outro, não fizeram porque não tinha anestesista e precisava de anestesiar, sair da mesa de cirurgia. Mas aí teve as regras, né? O que eu tenho que seguir, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que obedecer, para que essa operação ela continue sendo um sucesso. Não pegar peso, não levar fumaça, não. Bom, é um repouso completo. Não é ficar deitado 24 horas, porém, seguir aquelas regras. E se eu não seguisse? Ah, não, foi a vontade de Deus. Não é que foi a vontade de Deus. Eu é que não obedeci. Então vejam bem, ou seja, a ciência entende que a morte pode ocorrer de forma evitável, acidentes, violência, doenças evitáveis, né? De forma inesperada e de forma natural. Eu creio piamente nisso aqui. Pode acontecer, não pode acontecer. Eu estou correndo a alta velocidade. Eu sei que eu não posso estar dirigindo com alta velocidade, dia de chuva, muito movimento na pista. Aí eu estou desobedecendo o quê? Eu estou desobedecendo as leis do trânsito, as regras. Acontece um acidente fatal. Deus quis que o fulano realmente ele morresse de acidente. Foi Deus que fez isso? Foi Deus que programou? Que Deus é esse?
que crê que você tem que morrer afogado, que você tem que morrer de acidente. As coisas acontecem naturalmente, pessoal. Mas não falam em tempo marcado. No caso, a perspectiva científica, né? A perspectiva da Bíblia teológica, o assunto é complexo, é profundo. Há muitas interpretações, há muitas falas, eu tenho a minha ideia. E conforme vocês já puderam observar aqui, já entenderam o meu conceito sobre isso, né? Eu tenho uma formação teológica. E Deus tem um tempo para cada pessoa. Há textos que sugerem que Deus conhece o dia da morte. Claro que Deus conhece. Não precisava nem ter o texto bíblico, porque Deus é soberano, Deus sabe todas as coisas. Um bom dia aí para todos que estão entrando. Compartilhem com outras pessoas, mandem coraçõezinhos aí, tá? E isso indica que Deus não é pego de surpresa. Deus nunca é pego de surpresa. Porque Deus, ele é o nosso Criador, ele nos formou, ele nos fez. Mas a Bíblia também mostra que escolhas humanas influenciam a vida. Há textos que mostram que más atitudes podem encurtar a vida. O temor do Senhor prolonga a vida, mas os anos do ímpio serão abreviados. Provérbios capítulo 10, versículo 27. Aqui a Bíblia sugere, é provável encurtar a vida, pois decisões, caminhos perigosos, pecados, imprudências, é aquilo que eu já falei. Mas esse versículo diz que o temor do Senhor prolonga a vida. Nós não podemos também entender um texto isolado. Ímpio é aquela pessoa que não serve a Deus. Quantas pessoas aí que não servem a Deus morrem com 100 e poucos anos? Será que a Bíblia está incoerente ou nós que não compreendemos o que a Bíblia diz? Também existe morte precoce por mistério. Há situações em que Deus permite a morte de alguém cedo. Os justos perecem e ninguém entende que os justos são levados para serem poupados do mal. Isaías 57, versículo 1. De repente, Deus levou aquela pessoa antes do tempo determinado, poupando a pessoa de uma outra situação. Mas essa questão de morte nós não compreendemos, nós não entendemos, porque de repente uma criança nasce, com 3, 4 dias, ela está saudável, com 3, 4 dias dá um problema e ela morre. E por que Deus deixou nascer? Existem coisas que nós não temos explicações. E não adianta cavar explicação, porque não vamos entender nunca. Mas nesses casos, a morte não significa antes do tempo, e sim a proteção divina. Quer dizer, Deus está livrando a pessoa de uma determinada situação. Na perspectiva filosófica, várias tradições dizem que ninguém morre antes da hora marcada, mesmo quando a morte parece injusta. Mas é possível não viver plenamente a vida por escolhas ruins, medo ou falta de propósito. Então, na perspectiva filosófica, há esse pensamento aí. A ideia é a morte tem seu dia, mas a qualidade de vida depende das escolhas. A morte tem seu dia porque chegou o dia da morte. Chegou aquele momento em que a pessoa morreu, foi aquele dia. É como eu já disse, Nelson tem que morrer dia 25 de dezembro. Não existe isso. Mas depende muito, assim, das interpretações e das perspectivas, né? No sentido bíblico-teológico, não morre antes do tempo, porque Deus conhece e permite tudo, mas as escolhas podem realmente abreviar esses dias, é o que nós já falamos. E no científico, a pessoa pode morrer mais cedo, que é a estatística prevista, mas não existe tempo marcado. Determinados países, né, fulano tem a sua perspectiva de vida até tal data. A própria Bíblia diz no salmista, né, que os nossos dias chegam a 70 anos, praticamente passando disso é enfado e canseira. Sim, é o que a Bíblia fala, é o que a Bíblia diz. Vamos compreender, vamos entender.
Se alguém tiver alguma ideia aí. E o filosófico, né? No sentido filosófico, cada vida tem um ciclo, mas o modo da pessoa encarar a vida, ela pode desperdiçar esse tempo mais que ela teria aqui na Terra. E a Bíblia ensina que há um tempo determinado para cada vida. A Bíblia confirma que Deus conhece e determina o tempo de cada pessoa. Salmo 136:16, todos os meus dias foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Nós vemos aí uma explicação, mas nós precisamos compreender isso aí. Eclesiastes 3:1-2, há tempo de nascer e há tempo para morrer. Sim, há tempo do teu nascimento. Você nasceu naquele tempo, 9 meses após. Como pode nascer antes dos 9 meses? Teve um problema, nasceu antes do tempo, nasceu antes daquela data prevista. E chegou o dia da morte, no sentido, entre aspas, né? É o tempo que... É aquele momento, é aquele tempo. Primeiro que para Deus não existe tempo. Deus é eterno. Na eternidade não tem ideia de tempo. Essa ideia de tempo é nossa, para que nós possamos entender. O dia de 24 horas. Na eternidade não tem dia nem noite. Dá para compreender isso aí? A Bíblia mostra que escolhas humanas podem realmente encurtar a nossa vida, né? Existem passagens claras dizendo que é possível ter a vida abreviada, por exemplo, Salmo 55:23, homens sanguinários e fraudulentos não viverão metade dos seus dias. Pecado. A pessoa vive lá no mundo do crime, no mundo das drogas. Alguém matou, porque Deus determinou que ele morresse daquele jeito. A pessoa vive uma vida toda arruinada, uma vida toda desregrada. Ela escolheu o quê? É uma escolha dela. Está ali para viver ou para morrer. E morre muito cedo. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Aqui nós vemos esse salário do pecado é a morte. Isso aí que foi estabelecido lá desde o Éden, para aqueles que creem no Éden, né? Tem pessoas que não acreditam, eu creio. Mas o salário do pecado é a morte. Essa morte aí, tanto morte física quanto morte espiritual, que é a separação eterna de Deus. Mas todos nós temos a certeza que um dia iremos morrer. Má conduta e imprudência. Provérbios 10:27, o temor do Senhor prolonga a vida, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Eu já falei isso aqui nesta live. Mas existem tantas pessoas, né, tementes a Deus, que elas são ceifadas também. Deus conhece todas as coisas. Não vamos questionar isso aqui, porque nós realmente não vamos chegar a uma conclusão. Provérbios 7:22-23 fala de jovens destruídos pela insensatez. É aquilo que eu acabei de falar agora. A pessoa ela morre bem cedo, bem jovem, porque leva uma vida realmente bebendo, fumando. Então a pessoa, por exemplo, fuma, estraga o pulmão, bebe demais, né? Há tantas doenças causadas pela bebida, pelo excesso de bebida, pelo cigarro, pelas drogas. Então Deus fez isso, Deus disse o fulano teria que morrer drogado, teria que morrer com o pulmão estragado. Desobediência e rebelião. Efésios 6:2-3. Honra pai e mãe para que te prolongue os dias, né? Aí é uma promessa na Bíblia realmente você honrar pai e honrar a sua mãe. Pode haver morte precoce quando o caminho escolhido conduz à destruição. Isso não significa que está fora do controle de Deus, mas significa a responsabilidade humana que influencia o desfecho. É a minha decisão, é a minha escolha, foi a minha escolha. Deus pode tirar alguém mais cedo para evitar o mal. Então há textos realmente que falam sobre isso, né? Há texto mostrando que às vezes a morte de alguém cedo é misericórdia e proteção. Isaías 57, versículo 1-2, os justos perecem e ninguém pondera isso no coração. Homens piedosos são tirados para serem poupados do mal. É uma forma de livramento do Senhor. Exemplos de morte na Bíblia antes do tempo, Nadab e Abiú.
Levítico 10, 1-2. Morreram cedo por oferecer fogo estranho. Exemplo de ato de desobediência que encurtou a vida. Compreendem? Os jovens zombadores de Eliseu, segundo Reis 2, 23-24. A zombaria e a rebelião causaram um juízo imediato. Nós vemos também Ananias e Safira, Atos 5, 1-11. Eles mentiram ao Espírito Santo e mostraram como juízo e exemplo para a igreja. Mas nós vemos tantas coisas, tanta rebelião na época atual. Se Deus, na realidade, for tirar as pessoas por causa de rebelião, por causa de apostasia, por causa de desobediência, por causa de zombaria, quem vai estar vivo? Reis que morreram cedo por causa de suas escolhas. Saul, Acasias, Amazias, eu estou apenas citando. Todos tiveram seu reinado encurtado por decisões erradas. Não vou estar falando aqui sobre eles, vocês podem pesquisar. E nesses casos houve morte antes do tempo humano, mas não fora do tempo de Deus. É como eu estou falando, o tempo de Deus é que ele conhece todas as coisas. E a Bíblia também mostra que Deus pode prolongar a vida. Isso reforça a ideia de que o tempo pode ser estendido ou encurtado, conforme a soberania de Deus e as escolhas humanas. Nós vemos Ezequias, Deus acrescentou 15 anos de vida, Isaías 38, versículo 5. Ou de repente, você foi ao médico, o médico diz, olha, você vai ter 6 meses de vida. O médico determinou isso. Mas o que é que acontece? Deus aí cura. Quer dizer, Deus prolongou a vida. Deus prolongou a vida da pessoa. Mas é aquilo que eu estou falando. Eu preciso realmente obedecer. Eu preciso. A paz do Senhor Jesus, Marcondes. Tudo jóia, tudo bem? O que é que você fala sobre isso aí? Então, o que não existe é morte fora do controle de Deus, né? Se Deus prolonga, isso também implica que Deus pode abreviar. Mas não existe morte fora do controle de Deus, no sentido de tudo está controlado pelo Senhor. Deus controla o mal, Deus controla o próprio inimigo, não é? Mas mesmo quando a vida parece ter sido interrompida, nós vemos Jó 14, versículo 5, os seus dias estão determinados. Mas nós não podemos pegar o versículo isolado. Mateus 10, 29-30, nenhum pardal cai no chão sem o consentimento do Pai. Isto é, existem duas vontades em Deus. A vontade diretiva é quando realmente tem a acontecer, e a vontade permissiva. Deus permite, por exemplo, nós temos o livre-arbítrio. Tem pessoas que não acreditam no livre-arbítrio, né? Mas as coisas vão acontecer de acordo às minhas escolhas. O princípio, a morte pode nos parecer prematura, mas nunca está fora do conhecimento e permissão de Deus. É claro e evidente, Deus conhece todas as coisas na sua presciência, na sua onisciência, na sua soberania, no seu eterno poder, ele sabe tudo. Então existe ou não morte antes do tempo? Uma resposta teologicamente equilibrada. Do ponto de vista humano, sim. Vemos mortes prematuras, pessoas jovens, acidentes, doenças repentinas e violência, uma bala perdida, né? Eu fico com AVC e já levei tiro, Deus me livrou. Eu fico não, né? Você teve, né? Um AVC, já levou tiro e Deus te livrou. Sim, Deus te livrou. Aí diz assim, Deus te livrou porque não era chegado o momento. Sim, realmente não era o momento, mas poderia ter ido. E Deus te preservou aí. Mas é porque Deus registrou lá no caderninho, o Marcondes, ele tem que levar um tiro, né, mas não vai morrer. Gente, as coisas acontecem naturalmente. Nós estamos em um mundo onde tem todas essas coisas. E nós precisamos entender. No teu caso, Deus te deu uma nova chance, Deus te deu uma oportunidade, né? Deus te deu algo mais porque, evidentemente, para ensinamento, para um crescimento, para uma experiência. É como explicar, às vezes você, por exemplo, nós temos a morte de Otoniel e Osiel, que eram cantores, né?
Viviam tão bem, eu me lembro, eu estava em Recife, eu estava num círculo de oração, quando chegou a notícia, eu estava numa vigília, em um bairro lá de Recife. Quando chegou a notícia que aqueles moços, eles eram bem conhecidos em Recife, haviam sofrido tragicamente um acidente e morreram. Nossa, foi um abalo para a igreja. Mas Deus havia falado já, tudo tal. Então tem coisas, gente, que nós não explicamos. Naquele acidente lá do avião da TAM, que pegou fogo e tal, tantos pastores que morreram. Eu estava no congresso de judeus missionários e o pastor Antônio mesmo, pregando lá, ele mesmo falou da visão que ele teve a visão com a própria morte dele. A Bíblia diz que o que acontece ao justo acontece ao ímpio. Nós precisamos entender todos esses processos. E do ponto de vista bíblico e divino, ninguém morre sem que Deus permita. Mateus 10, 29. Deus não é surpreendido. Sim, Deus nunca vai ser surpreendido. E não cai uma árvore que não seja realmente da vontade de Deus, do conhecimento do Senhor. A minha esposa, ela faleceu aos 62 anos, já passaram-se 6 anos. Deus me revelou em sonhos, em profecias. Logo quando eu casei, Deus falou que eu ia ficar viúvo. Digo, nossa, nem casei direito, já vem essa profecia que eu vou ficar viúvo. Mas passaram-se quantos anos? 30 e poucos anos, 39 anos se passaram. Foi quando aquela profecia foi se cumprir. Eu sempre pensava, puxa vida, Deus a recolheu. Evidentemente, livrando de alguma situação, até eu imagino algumas situações, né? E eu sempre pedi a Deus também, leva-me, se alguém tem que morrer, leva minha esposa primeiro. O jeito dela, ela vai sofrer demais, né? Não quero entrar nesse detalhe aqui. Mas Deus não é surpreendido. Aconteceu um acidente. Não, porque Deus sabe todas as coisas. E nada está fora realmente da vontade de Deus. Mas a Bíblia afirma que escolhas e pecados podem realmente encurtar a nossa vida. E Deus permite o resultado das escolhas humanas. Eu tenho o poder de escolher. E Deus diz, eu coloco aqui a vida e a morte. Qual que você vai escolher? Eu coloco aqui a salvação e a perdição. O que é que você vai escolher? Shakespeare ele já dizia, ser ou não ser, eis a questão. Porque Deus permite algumas mortes precoces para poupar do mal futuro, Isaías 57, versículo 1, para cumprir um propósito maior, para julgar o pecado quando necessário, para salvar a própria pessoa da destruição, para impactar outros, como o caso de Ananias e Safira, porque a vida é um sopro, Tiago 4,14, uma vela. A qualquer momento a vela pode apagar. Nem toda vela chega ao seu final. Assim é a nossa vida. A nossa vida é como uma vela acesa. De repente dá um ventinho ali, a vela se apaga. Porque vivemos em um mundo caído onde a morte existe. Romanos 5,12. Vivemos em uma esfera em que a morte está presente. Só na eternidade que não haverá morte. A Bíblia não vê a morte como fim, mas vê como a saída do corpo, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8, passagem para a eternidade, descanso dos santos, Apocalipse 14 e 13. Para Deus não existe tarde ou cedo, existe o eterno, é o que eu já mencionei aqui. Ele morreu antes do tempo. Para Deus, aconteceu o tempo. Deus é eterno. E há dois fatores ao mesmo tempo, né? A soberania de Deus nada acontece fora do controle de Deus e a responsabilidade humana, nossas escolhas. Se alguém discordar aí da minha live, pode digitar aí, tá? Pode fazer alguma pergunta. Se eu puder responder, eu respondo. Nossas escolhas podem abreviar ou prolongar os nossos dias. A morte precoce existe na experiência humana, mas não existe morte fora do tempo de Deus. No sentido de aconteceu é porque chegou o tempo. Mas não aquele tempo, tem que morrer tal dia. Deus não determina uma data exata em um tipo específico de morte. As coisas acontecem naturalmente
dentro das leis da vida. Vamos explorar isso aqui. Nem todo cristão acredita que Deus determina a data exata da morte. Há duas grandes correntes teológicas. Deus determina tudo, que é o determinismo, é a teologia clássica. E essa diz que tudo já está escrito, dia, hora e tipo de morte. Eu não creio no determinismo, porque se eu creio no determinismo, tem que acontecer então aquela situação. Então, se está determinado que eu tenho que morrer com uma doença, por exemplo, então não adianta eu orar para a cura. Em compreender, o determinismo fala, não, tem que ser assim, assim será. Deus criou a vida com leis naturais e a morte ocorre dentro dessas leis. Essa é a linha que você acredita, eu acredito, você acredita? É uma visão bíblica possível e muito respeitada. Nessa visão, Deus conhece, mas não causa. Deus permite, mas não programa cada detalhe. Alguém pode falar alguma coisa aí, gente? Todo mundo concorda ou discorda? A morte é a consequência do mundo natural e do pecado que entrou no mundo. A Bíblia mostra que muitas coisas acontecem naturalmente, mas não por decreto direto de Deus. Se você crê aí, a Bíblia enfatiza essas coisas naturais, como o envelhecimento. 70 anos é o limite da nossa vida, 80 para os mais fortes, Salmo 90, versículo 10. Eu já estou com 69, né? Ainda me sinto com bastante vigor. Isso é biologia, não decreto. Aí nós temos doenças, Jesus cura enfermos, sem dizer que Deus marcou a doença. Doença não é programada, ela ocorre no mundo caído. As coisas acontecem. Ah, não, é Deus punindo. Gente, por favor. Eu estava conversando esses dias com um grande amigo meu, com um advogado. Ele disse, se Deus só matar porque nós erramos, porque nós desobedecemos, quem vai ficar vivo? Aí a pessoa lá na Santa Ceia toma aquele cálice, o pão, e diz assim, não, só os que estão em comunhão com Cristo, os que estão sem pecado. Gente, todos nós somos pecadores. Se eu não peco de um jeito, eu peco de outra forma. Não me julgue pelo fato do meu pecado ser diferente do teu. Eu não peco numa coisa, eu peco noutra. Só o fato de eu rejeitar alguém, ou de eu falar, você não pode participar da Santa Ceia, eu já estou pecando, porque eu estou julgando o meu irmão. O que é isso? Me poupe. Eu estou fora disso, já não aceito mais, já não creio em determinadas coisas que até mesmo antes eu preguei porque me ensinaram errado. Nós temos acidentes. Jesus fala da torre de Siloé, que caiu e matou pessoas. Lucas 13:4. Ele não disse que Deus marcou aquilo. Disse apenas que foi um acidente da vida. É como eu estou falando. Deus marcou que esse ônibus vai sair de Valparaíso, tal hora, e vai chegar em Recife, mas quando chegar em Recife vai haver lá um acidente. Não. Leis físicas do mundo, gravidade, desgaste do corpo, genética, ambiente, alimentação, tudo isso explica muito sobre a morte. Eu tenho uma diarreia, por exemplo. Eu comi coisas que não deveria comer, muita gordura, muita fritura, uma feijoada bem apimentada, bem adubada, aí eu tenho uma diarreia. Não, aí a pessoa, não, porque foi a vontade de Deus. Que vontade de Deus, gente? A minha estrutura biológica não estava pronta para receber aquele tipo de alimentação. Eu estou gripado, tomo gelo, suco gelado, picolé, sorvete. Aí há uma inflamação pior. Não, porque foi a vontade de Deus. Vamos parar com essa tonteria? Se a pessoa fuma 40 anos e morre de efizema, isso não é o dia que Deus escreveu. É consequência natural. Ele não precisa nem fumar 40 anos. É consequência natural, escolha da pessoa. Deus conhece tudo, mas não precisa determinar tudo. A diferença entre Deus conhecer, que é onisciência, que dentro da onisciência está a presciência de Deus,
Ele sabe o dia que vai acontecer. E Deus determinar, decretar. Ele decide cada detalhe. A Bíblia não exige que Deus escreva dia, hora e motivo da morte. Ele só diz que sabe. Vocês me compreendem? Só o Marcondes aí participou. Deus nos deu a liberdade e responsabilidade e nossas escolhas afetam a vida. Se Deus tivesse escrito tudo, então a alimentação não mudaria nada, hábitos não fariam diferença, cuidar do corpo seria irrelevante, prudência não salvaria vidas. E até a ignorância de certos cristãos ou certos pastores, determinados pastores, crente não pode fazer academia. Observa aí quanta ignorância, quanta insensatez. Mas a Bíblia ensina o contrário. Prudência evita a morte. Provérbios capítulo 22, versículo 3. A obediência prolonga os dias. Efésios capítulo 2, versículo 2 ao 3. Caminhos errados encurtam a vida. Provérbios capítulo 10, versículo 27. Isso faz sentido. As escolhas realmente influenciam o tempo de vida. Vejamos aqui uma visão bíblica bem equilibrada. Deus criou a vida com leis e nos deixou viver dentro delas. Nessa visão, Deus ele é soberano, mas não microgerencia tudo. O mundo funciona com essas causas naturais, já foram estabelecidas. A morte chega como consequência natural da vida humana. Deus intervém quando quer, mas nem sempre. O homem, por exemplo, ele tem destruído a natureza. Os rios poluídos. Quem é que polui os rios? Deus? Não. Sou eu, você. Ruas poluídas. Bueiros em que as pessoas jogam lixo ali. Aquelas casas construídas em morros. Aí quando vem uma tempestade, desaba tudo. Foi Deus que fez isso. É como Deus é o arquiteto da existência, mas não o programador do segundo exato da morte. Apenas Deus, ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe o dia da minha partida. Isso não diminui a soberania de Deus, pelo contrário. Deus é soberano porque nada foge do seu controle. Mas ele decidiu deixar a natureza seguir o seu curso. O universo seguirá as suas leis. A morte natural faz parte da vida após a queda. É o que eu falei no início da live. Uma visão bíblica que combina com o que eu creio, por exemplo, a morte não é um script escrito com data e hora. Ela acontece dentro das leis naturais, das leis da natureza, das escolhas humanas, das consequências do pecado no mundo, do desgaste do corpo e da fragilidade da vida. Deus não precisa estabelecer um calendário para saber tudo. Ele apenas conhece porque ele é Deus. Essa é uma visão bíblica coerente, uma visão madura. A morte antes do tempo na Bíblia realmente, quando falamos sobre isso, antes do tempo, surgem duas perguntas. Deus determina a data, o tempo exato da morte? Ou a morte acontece naturalmente dentro das condições de vida? Alguém aí quer falar alguma coisa? Deus é soberano, mas não determina cada detalhe da morte. A morte acontece dentro das leis naturais, das escolhas humanas e da realidade da vida. E desde Gênesis capítulo 3, nós vemos que a morte como realidade natural da vida humana. A morte entrou no mundo como consequência do pecado original. O corpo envelhece, surgem as doenças, acontecem os acidentes e existe o desgaste natural.
Salmo 90, versículo 10, os anos da nossa vida chegam a 70 e 80 para os mais vigorosos. Este versículo mostra uma expectativa natural, não um decreto divino. Tem que morrer aos 70. Então só falta um ano para eu morrer. Eu estou com 69. Eu posso morrer antes. Deus conhece, mas isso não significa que ele determina. A Bíblia afirma que Deus conhece todas as coisas. Gente, alguém quer falar o contrário do que eu estou falando aqui? Não vou discordar de vocês, jamais. Qual é a tua visão? Se você colocar aí, eu não concordo com você, professor Nelson, tranquilo, não vou estar aqui discutindo com você. A Bíblia afirma que Deus conhece todas as coisas, inclusive a nossa morte, mas não diz que ele programou um calendário detalhado. Mateus 10, 29, nenhum pardal cai sem o consentimento do Pai. Consentimento não é o mesmo que programação. Deus permite que o mundo funcione com leis naturais, mas não foge do seu conhecimento. Muita coisa na vida é resultado das leis naturais, o envelhecimento, os processos biológicos, as doenças naturais, os acidentes, as fragilidades do corpo humano. E Jesus falou da morte de Siloé, da morte da torre. Jesus falou da torre de Siloé, que caiu e matou 18 pessoas. Lucas 13, 4. Ele não disse que Deus decretou aquilo, apenas explicou que acidentes acontecem. Eu continuo perguntando, alguém quer falar alguma coisa? Cadê os coraçõezinhos? As escolhas humanas, influenciam a duração da vida. Se Deus tivesse marcado uma data fixa e imutável, nada disso teria sentido. Prudência, alimentação, evitar vícios, evitar caminhos perigosos, obedecer aos princípios da sabedoria. Quer dizer, não adiantaria eu ter tanta prudência em determinadas situações, porque vai acontecer. É como nós falamos, o justo, a vida dele é prolongada. Quantas pessoas nós vemos? Nós vemos, por exemplo, que Enoque foi transladado, Aí uma pessoa uma vez falou assim para mim, não posso ser perfeitamente justo. Primeiro que não tenho o perfeito, Porque eu vou ser levado antes. Então vejam bem, queridos. Tudo é questão de consenso, é questão de estudo, é questão de entendimento, é questão de pesquisa. A Bíblia ensina justamente o contrário. Provérbios 10, 27. O temor do Senhor prolonga os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Mas há incoerência. Efésios 6, 2 a 3, eu já falei, honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias. Isso só faz sentido se a vida pode ser encurtada ou prolongada pelas escolhas da pessoa. E algumas mortes podem acontecer para nos livrar de realmente alguma coisa futura, A Bíblia mostra alguns casos, o justo é tirado, poupado do mal. Isso não é morte antes do tempo, mas é uma proteção divina. E a Bíblia nos ensina que Deus conhece todas as coisas, a vida funciona através das leis naturais, a morte pode vir por causas naturais, por escolhas humanas, e Deus intervém quando realmente Ele quer. Deus é soberano. E a morte precoce pode ser natural ou permissiva, mas nunca fora do conhecimento de Deus. E terminando aqui, a morte precoce pode ser natural ou permissiva, mas nunca fora do conhecimento de Deus. A morte não é um relógio marcado por Deus, mas um fenômeno natural da vida. Deus não causa a morte. Ele acompanha, sustenta, consola e recebe. Alguém quer falar alguma coisa? Eu acredito que eu expliquei muito bem aquilo que eu pesquisei, aquilo que eu busquei, a morte antes do tempo na Bíblia, como entender à luz das leis naturais e da soberania de Deus.
doutor em teologia Nelson Alves de Andrade. Eu acredito que eu expliquei bem. Alguém quer falar alguma coisa? Eu posso encerrar a live. Então, gente, o que nós temos é obedecer às leis naturais, obedecer às leis biológicas, obedecer às recomendações médicas, procurar fazer uma alimentação melhor. Nós não temos, às vezes, as condições econômicas necessárias para seguirmos realmente uma boa alimentação, como deve ser, né? Por exemplo, a única igreja que eu conheço que segue as leis da saúde é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eles obedecem, eu não vou falar rigorosamente, porque eu conheço alguns adventistas que não cumprem na realidade. Mas vocês observem aí. Então, todos os adventistas morreriam então aos 100 anos, 110, 90. Mas isso não acontece, gente. Apenas eles vivem melhor que os outros. Talvez sim, talvez não. Não posso estar aqui criticando ninguém, julgando ninguém. Um beijo, que Deus abençoe. Muito obrigado aí pela tua participação, pelos teus coraçõezinhos. Eu não entendi, eu comecei uma outra live lá e as pessoas começaram a entrar, mas não aparecia a minha imagem, peguei e desliguei. É um outro tipo de live, me parece, não compreendi. Um beijo!